Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a essa discussão sobre o líder assertivo. Meu nome é Marcelo Soares e a gente vai começar uma discussão para mostrar características importantes que o líder eficiente precisa ter. A primeira delas é saber falar e escutar. Isso parece simples, mas não é. Nós temos a tendência de, enquanto a pessoa está falando ou transmitindo algo para a gente, nós temos a tendência de querer fazer colocações ao mesmo tempo. Isso é comum, esse tipo de comportamento é comum, mas o que a gente recomenda é que o líder escute atentamente o que está sendo falado e, principalmente quando for falar, que seja firme, que saiba o que está falando e que tenha convicção no que está sendo colocado. A característica número 2 é a criação de comprometimento, e é importante a gente conversar um pouco sobre isso. Por quê? Porque comprometimento é diferente de estar envolvido. Quando o funcionário ou quando o subordinado está somente envolvido, o líder tem que ficar em cima, ele tem que fazer diariamente um follow-up, o que é, para o subordinado, muito estressante e para o líder também muito desgastante. O comprometimento é diferente. Uma vez que houve o acordo entre o líder e o subordinado, ou os subordinados, o que acontece? Depois que houve esse acordo, ou seja, as duas partes ou mais envolvidas já sabem o que tem que fazer, já sabem a data que tem que entregar, já sabem como tem que entregar determinadas tarefas. A partir desse momento, a equipe ela começa a trabalhar para honrar esse compromisso. Marcelo, esse comprometimento é algo que ocorre de um dia para o outro? Não, é algo que o líder tem que construir. Por quê? Porque isso é uma relação que é criada entre o líder e os subordinados, uma relação de confiança, que tem que ser iniciada para que chegue nesse ponto que a gente está falando, onde o comprometimento da equipe seja extremamente efetivo. A próxima característica é promover relacionamentos, e aqui o líder ele não está numa organização para criar inimigos, ele está para promover e criar relacionamentos em todos os níveis da companhia. O líder ele precisa criar relacionamentos em todas as camadas da hierarquia. Imagina uma empresa, eu tenho as várias camadas aqui, aqui eu tenho o presidente ou CEO, e eu tenho os vários departamentos. Aqui eu tenho os diretores e assim por diante, com vários departamentos envolvidos. Imagina que eu tenho essa estrutura que vai desde o presidente, passando pelos diretores e chegando ao menor nível de uma empresa. Esse líder, ele precisa navegar e precisa se relacionar bem com todos esses níveis. Marcelo, quer dizer que o líder, ele tem que evitar brigas, discussões? Na medida do possível, sim. Por quê? Porque todos estão ali para mover a empresa para o mesmo lugar, para dar resultados, para entregar o que se espera ser entregue. Então o líder, ele cria relacionamento, ele não cria confusão e principalmente ele não cria inimigos. E se relacionar é uma arte. O líder ele tem que desenvolver esse bom relacionamento em qualquer departamento, em qualquer lugar que ele esteja dentro da companhia. A próxima característica de um líder assertivo é reconhecer pessoas, e isso é interessante porque quando a gente fala em reconhecer pessoas, nós não estamos falando em reconhecer quando se é lembrado no final do ano ou quando está se fazendo uma avaliação. Não, esse reconhecimento ele é feito ao longo do ano, ao longo de trabalhos e atividades bem feitas pelo subordinado. Então não preciso esperar, por exemplo, uma avaliação oficial, que em muitas empresas é chamada de avaliação de desempenho, para fazer um elogio, para reconhecer o trabalho das pessoas. Por quê? Porque esse trabalho de reconhecimento ele é feito ao longo dos dias.
vai se construindo uma imagem de reconhecimento dos subordinados. A característica número 5 é que o líder ele tem autoestima bem desenvolvida. Isso significa que ele sabe a posição dele na companhia, ele sabe das responsabilidades que ele tem, ele é confiante em como ele age, em como ele se pronuncia e principalmente ele tem muita confiança em tudo que ele negocia ou que ele comunica. Então essa questão de autoestima, ela é um ponto-chave na parte de liderança. Por quê? Porque o líder, ele tem, querendo ou não, ele tem algo muito importante que é referência. Eu estou falando que o líder, ele serve de referência para a equipe dele. E isso vale dos dois lados, para o lado ruim e para o lado bom. Os subordinados, eles sempre estão olhando e vendo como é que o líder se comporta. Então, se o líder tiver uma autoestima bem desenvolvida, ou seja, ele é seguro do que ele está falando, ele é seguro da posição dele, e ele tem esse aspecto de confiança, isso vai influenciar positivamente os seus subordinados, o pessoal que trabalha com ele. Então, o líder ele é um reflexo para a equipe que ele está liderando. Então, você que é líder ou você que será um líder, preste atenção que a partir do momento que você entra na empresa, você é referência para os seus subordinados. O que nós queremos é que o líder ele seja bem informado, que ele seja um líder que desenvolva a equipe, um líder que está junto com a equipe e um líder principalmente que seja respeitado e admirado por essa equipe de trabalho. A próxima característica do líder é defender as pessoas. O líder, primeiro ele tem que entender uma determinada situação. Então o líder, ele entende, faz esse entendimento, ele tira as suas conclusões e ele chega numa decisão. E essa decisão muitas vezes é proteger a equipe, trabalhar para ter uma equipe cada vez mais unida. Nesse caso, eu vou citar um exemplo para vocês, que isso aconteceu comigo, eu acho que é importante você ou vocês escutarem. Há muito tempo atrás, eu era gerente de melhoria contínua numa empresa e eu tinha uma Black Belt que trabalhava comigo e ela teve problema com um dos diretores da empresa. E esse problema eu fui investigar e reparei que o problema era realmente do diretor e não dessa Black Belt que trabalhava comigo. Então eu fiz o entendimento do que estava acontecendo, eu tirei minhas conclusões e eu tomei a decisão de ir falar com esse diretor para ver o que aconteceu e ver como é que a gente poderia encaminhar a situação. Nesse caso específico, o diretor acabou entendendo a imagem que ele passou, foi um problema de comunicação entre os dois, mas para minha Black Belt, na época, não ficou uma situação confortável. E o diretor não teve nenhum problema em falar e pedir desculpa por o que aconteceu. Nós colocamos o caso da Black Belt para você, mas não necessariamente é tão simples se resolver um problema. Muitas vezes, depende da companhia, os caminhos são outros. Mas uma coisa que a gente pode afirmar para você é que o líder tem que defender quem trabalha com ele. E isso é esperado pelos subordinados. E a última característica é assegurar justiça. Esses dois itens estão correlacionados. Defender as pessoas e assegurar justiça. E o líder ele tem esse papel de entender o que está acontecendo e de promover um equilíbrio na equipe. E esse equilíbrio vem, muitas vezes, na forma de igualdade de tratamento. Você quer ver um exemplo aqui? É o líder promovendo um tratamento igual para todos que trabalham com ele. Não importa se eu estou falando de um engenheiro que tem 20 anos de companhia, não importa se eu estou falando de uma engenheira que tem 5 anos de companhia,
Ou se eu estou falando de um estagiário que acabou de entrar, o tratamento tem que ser o mesmo. Todo mundo está sujeito às mesmas normas e regras da companhia. E quem tem que assegurar isso é o líder. Essa justiça é ele que tem que assegurar. É isso que nós tínhamos para esse vídeo. Te vejo no próximo encontro. Um forte abraço.